O secretário pode ser o Éder mesmo, né? Pode. Podia ser uma atual. A hora que eu começar a produzir. Mas daí a gente vê se chegar algum outro aqui, a gente... Ou também o Zaid pode fazer as leituras e o Éder só fazer as explanações. A leitura do que é? Tá tudo aqui, ó. Tem que ser lido, ó. Edital, aqui no lista de leitura, relatórios. E, na verdade, ô Éder, como é que... O relatório eu trouxe aqui um sintético aqui melhor para... Daí tu começa? Eu passo... Não, ele... Então o Zaid faz essa leitura aí, a mais simples dos ofícios. Então fazer. Alguém tá tentando. Tá na ordem já. Começar aqui o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Segundo esse aqui? Isso. E depois esse aí é o Aqui, aí aqui tu demonstra que tá os jornais dos editais. Tá tudo demarcado dentro, tá marcadinho de amarelo. Mas isso é lá... Não é só demonstrar, não é ler. Daí... Não precisa ler. Claro. É que um é eletrônico e o outro é físico. E esse aqui não precisa. Esse aqui tu tem que ler esse aqui. Isso. Esse tempo eu posso ler. Declaro aberta a presente sessão, a presente audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2013 e do primeiro quadrimestre do exercício 2014. Convido o vereador Zaid que secretaria essa audiência pública e solicito desde já ao secretário que leia o edital de publicação, o ofício de convocação e os relatórios. Edital de convocação para audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2013 e do primeiro quadrimestre do exercício 2014. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições e por solicitações do Poder Executivo, convoca para audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento relativa à avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2013 e do primeiro quadrimestre do exercício 2014, que será realizado no dia 18 de junho de 2014, no plenário da Câmara Municipal às 15 horas. Capão da Canoa, 2 de junho de 2014. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que a audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2013 e do primeiro quadrimestre do exercício 2014, que ocorrerá no dia 18 de junho de 2014, às 15 horas, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira. Atenciosamente, vereador Sérgio Ricardo Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo do resultado nominal e primário. Excelentíssimo senhor presidente, as atenções ao inciso 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 sirvo-me de presente para colocar a este Poder Executivo à disposição dessa egrégria Câmara para a realização da audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2013, conforme demonstrativo em anexo. Visando atender os prazos previstos no artigo supracito, sugerimos a data de 5 de 6 de 2014 para a realização da referida audiência e, nesta mesma, sendo as datas de 26 de 6 de 2014 e 30 de 9 de 2014 para a realização das audiências relativas ao primeiro e segundo quadrimestre de 2014. Os demonstrativos do resultado primário e nominal do primeiro e segundo quadrimestre de 2014 para análise prévia pela Comissão de Finanças e Orçamento serão enviados sempre com antecedência mínima de 5 dias úteis. Deste modo, aguardo
ao 5º pronunciamento quanto à realização da referida audiência. Atenciosamente, Valdomiro de Matos Novaes, prefeito municipal. Agora eu acho que o Éder é o que nos vai passar as informações que necessitamos. Neste momento, então, chamaremos para apresentar os números o chefe da contabilidade da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, o senhor Presidente. Éder Costa Borba. Presidente, só um momento. Eu esqueci de mostrar que saiu no edital do jornal, né, para que o pessoal saiba que foi demonstrativo. E as publicações, né? As publicações no jornal. Né? Então, está citado aqui no publicações legais, né? E no Costa do Mar e Serra também, né? Que está nessa parte citada em amarelo aqui. Tá ok. Então, passaremos para o senhor Éder Costa Borba. Bom, no primeiro momento quero saudar os presentes, o vereador, presidente da Câmara, os vereadores aqui que se fazem presentes. E vou entrar já direto na avaliação das metas do terceiro quadrimestre de 2013. A Comissão de Finanças e Orçamento, Câmara Municipal de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Senhor Presidente, em atenção ao disposto ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, concomitante com o artigo 166 da Constituição Federal de 88, apresentamos o resultado nominal e o resultado primário relativo ao terceiro quadrimestre do exercício de 2013, conforme segue. Resultado primário. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 2.942, de 28 de 12 de 2012, estabeleceu em seu artigo 6º e no anexo 4B a metodologia de cálculo das metas de resultado primário, sendo a mesma atualizada pela Lei Orçamentária Anual, Lei número 2.943, de 28 de 12 de 2012, em seu anexo 7, com as seguintes projeções. Receitas fiscais líquidas no valor de R$ 114.322.631,16. Despesas fiscais líquidas no valor de R$ 103.840.453 com 27 centavos. Resultado primário no valor de R$ 10.482.177 com 88 centavos. O resultado primário projetado apontou um superávit na receita fiscal líquida em torno de 9,17% em relação à despesa fiscal líquida da seguinte forma. Receitas fiscais, R$ 134.185.321,46. Do Poder Executivo, R$ 573.123,70. Do RPPS, R$ 19.312.429,11. Receita fiscal líquida, R$ 114.322.631,16. Despesas fiscais, R$ 134.144.321,45. Juros e encargos da dívida, R$ 1.246.038,48. Amortização da dívida, R$ 1.156.908,54. Reserva de contingência. Do Poder Executivo, R$ 2.042.568,37. Do RPPS, R$ 25.858.352,79. Despesas fiscais líquidas, R$ 103.840.453,27. A execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre apresentou o seguinte resultado. Receita fiscal líquida no valor de R$ 111.058.650,35.
despesas fiscais líquidas no valor de R$ 98.032.106,20. Resultado primário no valor de R$ 13.026.544,15. Resultado nominal. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 2.942, de 28 de dezembro de 2012, estabeleceu em seu capítulo 6º e no anexo 4C a metodologia de cálculo das metas de resultado nominal, sendo a mesma atualizada pela Lei Orçamentária Anual, Lei número 2.943, de 28 de dezembro de 2012, em seu anexo 8º, com as seguintes projeções: dívida fiscal líquida no valor de R$ 1.955.426,72. Resultado nominal de R$ 797.463,25. A execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre apresentou o seguinte resultado: dívida fiscal líquida em 31 de 12 de 2012, R$ 11.891.139,57. Dívida fiscal líquida em 31 de 12 de 2003, R$ 3.771.799,80. Resultado nominal, R$ 15.662.939,37. Análise dos resultados. Resultado primário. O resultado primário obtido no período em análise demonstra a economia de 11,73% nas despesas primárias em relação às receitas primárias, importando em R$ 13.026.544,15. A diferença entre a efetiva arrecadação e a aplicação dos recursos neste âmbito. Resultado nominal. O resultado nominal obtido até o período em análise demonstra a redução da dívida consolidada em relação a 31 de 12 de 2012, uma vez que já quitados os precatórios incluídos no orçamento corrente, ainda no primeiro quadrimestre, além da redução dos valores de parcelamento da dívida com o INSS e a CE, na ordem de 60%. Conclusão. Apurados os resultados relativos ao conclui-se que o município de Capão da Canoa atingiu o objetivo da Lei Complementar 101/2000 no que tange ao equilíbrio entre as receitas e despesas, de que trata o artigo 1º, e ao saneamento da dívida pública, estando muito aquém dos limites fixados pelo inciso 2º do artigo 3º da Resolução do Senado Federal número 40/2001 e pela Lei Complementar 101/2000, em seus artigos 54 e 55(1)b. Em relação à despesa com pessoal civil, o Poder Executivo ficou no limite legal do artigo 59, inciso 2º do parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000, no final do segundo semestre, correspondendo a 50,99%. Entretanto, observa-se que a execução da despesa com o pessoal apresentou os resultados esperados, de forma que as providências tomadas já atingiram a redução de 1/3 do exercício previsto para o quadrimestre. É o relatório. Capão da Canoa, 18 de junho de 2014. Pode ser uma cerveja? Depois eu quero protocolar uma desse contigo. Eu passo a palavra agora, de repente o vereador, alguém interessado, entidades que queiram perguntar alguma dúvida sobre o relatório apresentado pelo contabilista da Prefeitura, Sr. Éder Borba Costa. Éder Costa Borba. Perfeito. O sobrenome, mas a pessoa é a mesma. Esse é o momento. Depois eu quero ler atentamente, aí fazer um acompanhamento novamente aí do relatório, Éder, mas tem uma coisa que me chamou a atenção aí pela exposição que você fez,
E, pelo menos dessa forma, eu interpretei que parece que o governo trabalhou bem na questão da economicidade. É isso? Em termos de economia, em termos de gerir bem as finanças públicas. Questão de despesas que tinham e que essas foram sanadas, economia com gastos na CE, mais uma situação citada aí. Isso é o que aconteceu? Na verdade, que se observou o ano passado foi um ano de crise extrema durante o primeiro semestre de 2013. A administração, tendo conhecimento disso e pelos dados levantados pela contabilidade do município, sugeriu algumas medidas que fossem adotadas para que pudéssemos chegar com equilíbrio ao final do ano. Então, dessa forma, o gestor providenciou ou atendeu algumas indicações, algumas ponderações feitas pela equipe da contabilidade, né, dentro das análises que assim foi possível. E dentro disso eu quero colocar, aproveitando já um ensejo, que nós vimos do quadrimestre anterior com a despesa de pessoal ultrapassando os limites normais, né, vamos dizer assim, e chegamos ao final do ano com 50,99. Também tivemos daí, com essa economia, alguns superávites, onde superávites, quando se fala nesse montante, se fala em recursos também vinculados, ou seja, PAB, dinheiros, não diria engessados, mas dinheiros repasses federais, né? Também queria ponderar, assim, aproveitando também, que o município, no ano passado, a obrigação de aplicar 25% na educação, nós atingimos 27,63%. Ou seja, o município sempre vem aplicando acima dos índices constitucionais. E o mesmo, aí é um disparate que eu queria observar com vocês, que com a saúde nós também temos um limite de 15%, onde chegamos aí a 20,05%. Onde aí mostra, eu queria deixar visível, que aí mostra uma diferença, a aplicação que o município vem há um período, há alguns anos, 20,05%. Então, isso quer dizer que o município vem acolhendo e preocupado nessa e gestões anteriores com a saúde e com a educação. Assim, então, esses valores, onde 15 para 25 num orçamento X, tem uma representatividade, onde de repente se deixou ou se evitou de pintar alguma rua, vamos dizer assim, para investir na saúde. Então, o município atingiu, não diria assim, diria que tecnicamente cumpriu a lição de casa. Embora a crise que se apresentou ano passado, nós atingimos as metas. Eu lembro de uma audiência pública, Éder, em que foi citado aí a questão do crescimento vegetativo, e muito isso já foi discutido aqui na Câmara. A situação hoje do município continua nessa tendência ou conseguiu se reverter essa situação? Não, hoje em relação, assim, vamos ser mais claro, assim, vamos dizer que está me perguntando qual foi a situação nossa, agora em abril, por exemplo. Exatamente, porque essa tendência do crescimento vegetativo tem vindo desde 2011, pelo menos é que a gente tem acompanhado e ouvido. Não, digamos assim, nesses meses, essa tendência continuou ou estagnou, ou está se conseguindo reverter essa situação? Existe, eu quero deixar claro aqui também, bem uma forma menos técnica, e dizer que nós temos aqui um período de safra, o litoral nosso é um período de safra. Hoje, por exemplo, se apresentar um número no final de abril, onde que nós estamos com gasto com pessoal computado em torno de 47,72, um índice elogiável, dá para se dizer. Mas eu também quero explicar que esse índice só foi atingido e é atingido nesses períodos porque nós temos um período do IPTU, que é a nossa gordura, que é em fevereiro. Então, isso reflete naturalmente no mês seguinte. E quanto à folha, ela espero que se comporte da maneira que está. Ela está, de certa maneira, uma projeção de 69 milhões para 2014. Se as receitas ou assim permanecerem, é possível que a gente
atinja. Também quero deixar aqui, já aproveitando dessa comparativa aí da Folha nesse momento, também alertar aqui alguns repasses de nível federal, como o PAB, que no portal de transparência vocês podem observar que nós já recebemos praticamente 6 meses, e na conta bancária eu posso afirmar que nós recebemos 4 meses. Então há um atraso de repasse do governo federal, naturalmente prejudica as nossas projeções, que são reavaliadas, vão ser reavaliadas. Justamente, Éder, era uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que estão os repasses vinculados? Eles estão em dia? Esse ano está sendo um ano pior do que o ano passado, ou isso já vem se tornando frequente? Não, o ano passado, ao menos, ele era dia, vamos colocar assim mais praticamente, era dia 10 vinha o retorno. Hoje nós temos alguns outros recursos vinculados à saúde que Deus de fevereiro não estão entrando, entrou só uma parcela. Naturalmente que aí sai do bolso do município. Bolso do município quer dizer o dinheiro, o recurso livre. E isso naturalmente vai estar afetando algumas ações nossas e fazendo uma reavaliação de alguns empenhos, ou seja, empenhos é aquilo que a gente estima comprar ou pagar para alocar para outros recursos. Isso está nos gerando um pouquinho de dor de cabeça, que eu e a equipe vamos analisar agora durante a semana que vem, quais as providências que serão tomadas. Mais alguém gostaria de... Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso dizer que os relatórios que vêm, eles são muito difíceis, muito simplificados, né? Tudo que tu leu aqui eu não recebi, por exemplo, né? Então não tem como fazer uma avaliação melhor a respeito dos dados que tu passaste aí. Eu acho que é importante que os vereadores recebam essas informações antes de seja distribuído. Eu fiz a questão de pedir para ele, mas assim, 2 folhas aqui. Por exemplo, a questão das receitas, elas estão, das receitas, por exemplo, de transferências aqui, elas não estão ditas quais são as receitas. Por exemplo, eu vejo que elas aumentaram em relação ao passado significativamente, as receitas de transferências. Se tu pegar esse ano, por exemplo, e com relação ao passado, foram 29 ano passado, 33 esse ano. Quer dizer, isso, se tu considerar que a gente recebeu 45 ano passado de receita total, mais e 51 esse ano, quer dizer, a boa parte das receitas que teve no município, no acréscimo, ele se diz a receita de transferências. Então, mas aqui não dá, ele não diz exatamente aonde é que ocorreu isso, né? Isso está aqui no relatório de 2013, de 2014 já, deixa eu ver, é 2014, isso mesmo, 2014, se tu olhar lá, pega lá, o relatório que eu tenho aqui é mesmo aqui, ó, transferências correntes, deixa eu ver, aqui, outras demais receitas correntes, deixa eu ver, esse aqui é 2014, 21 para 17, transferências correntes. 21 para 17, isso dá 4 milhões. Né? Aí tu pega o total 51 para 45, só dá 6. Quer dizer, então, as transferências significam 4 milhões a mais do ano passado. Então, as receitas, na verdade, nossas aqui, as quase não aumentaram. Se tu tirar a taxa de lixo, a taxa de recolhimento de lixo ela morreu, ficou no 0 a 0. Né? Mas assim, o que eu queria mesmo, para poder entender melhor, é preciso que eu receba um relatório, mas esse relatório que a gente recebe, difícil da gente poder fazer qualquer avaliação em cima desse relatório aqui. Com licença, eu vou me manifestar de uma maneira técnica e quero colocar ao senhor que isso está disponibilizado no portal de transparência. Quanto às receitas correntes... Tem que receber esses dados aqui, não pode? Eu não sei se a casa tem que pedir. Desculpa, eu até posso fazer mais minucioso, se for necessário, com a solicitação da casa. Quanto às transferências correntes, quando se fala, eu falo
quando eu estou dizendo que está vindo a menor da saúde, quando se fala em corrente, pode ser para uma praça que veio, aí pode estar a diferença. Bom, temos 4 milhões a mais, mas por que esses 4 milhões? Aí eu posso te explicar também. Mas eu só não quero, não, eu só quero ser claro assim que eu estou aqui e sempre estou disponível na prefeitura para dar qualquer tipo de informação. Coloco também aí os portais que nós temos para informá-los, né? E se necessário eu me prontifico a fazer algo menos técnico e mais objetivo, que eu acho que também era, Vossas Excelências devem ter algum tipo de informação via internet. Me desculpe, é que eu não achei que supria os dados aqui apresentados, tendo visto que nós temos mais recursos. Só para contribuir, Éder, eu acho que, vereador Pedro, essa é a hora, porque nós temos, principalmente o vereador, tem a disponibilidade da contabilidade da prefeitura. Estamos fazendo uma audiência pública. Tem dúvida, o momento é esse, tu perguntar, questionar. Só que tem uma coisa, isso aqui está na casa há quanto tempo? Quanto tempo faz que está na casa? Então já deu tempo de... Não. Essa semana veio para mim porque eu pedi o relatório. Para dirimir não foi distribuído. Dúvida. Não foi distribuído. Vou dizer uma coisa, que não foi distribuído, eu pedi, e esse relatório do primeiro quadrimestre, por exemplo, eu recebi ontem. Tá. Ontem. E assim, ó, resumidíssimo, que eu duvido que qualquer técnico pegue isso aqui, Éder, consiga entender. Vai dizer, bom, recursos e transferências tem um monte aqui. Tem 21 milhões agora. Do que se trata mesmo? A gente não sabe, não está aqui, não está dito aqui. Até me desculpa a minha expressão, mas eu digo assim que nós temos um portal de transparência, que o vereador ou qualquer munícipe ou qualquer gente do interior lá da minha Cruzilhada do Sul pode acessar. Mas não estamos falando agora, de relatório que nós estamos discutindo aqui, não é o do portal. Nós estamos falando de relatório que é para discutir numa audiência pública. Tu tem dúvida do relatório? Estou dizendo que ele é muito resumido, ele não diz exatamente de quais são as receitas. Quando são as receitas correntes do município, sim. Aqui ela está IPTU, ISS, TBI, Imposto de Renda. Ela está. Agora, quando se trata de recursos de repasse, só fala em FPM e ICM. Não fala, por exemplo, das transferências de recursos da educação, do FND, dos recursos da saúde. A gente não sabe quanto tem aqui. Do valor que está aqui, não fala nada, eu não estou fazendo uma crítica, estou dizendo que o relatório é estritamente resumido. Eu também o que eu estou colocando é que sempre foi feito desta maneira, simplificado dessa maneira. Eu, quando tenho dúvida, eu vou lá eu não tenho problema nenhum em ir lá na contabilidade, já fui várias vezes, né? Quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, eu quero saber, e até por sinal, sempre fui muito bem atendido, tanto agora como antes, né? Com qualquer informação. Porque eu não sou contabilista, então tu já é contabilista, já tem uma visão melhor. Mas toda dúvida que eu tenho, eu sempre vou buscar. O relatório, ele é simplificado, mas isso nós podemos fazer ele mais minucioso. O vereador pode tomar essa iniciativa também. Porque senão, nós vimos para cá com, olha quantas pessoas tem aqui. Numa audiência pública que é importantíssima. Quanto os relatórios, isso está na comissão, o senhor sabe, é só o senhor pedir, isso não é a Câmara, o presidente que tem que distribuir. Todos que solicitaram o relatório foi repassado, quero deixar bem claro isso. Ninguém me pediu, e não culpem o presidente, que isso aí não cabe ao presidente. Não é o caso de culpar o presidente. Eu pedi os relatórios, só que os relatórios, o que o Éder leu aqui, é completamente diferente do que está aqui, do que eu recebi. É a mesma coisa de uma maneira diferente de falar, a mesma língua. Não. Aí, por exemplo, tu está falando, por exemplo, dos índices aplicados em educação, dos índices aplicados em saúde, que aqui não reflete em nenhum momento, nem em números, não é nem em percentual, nem em números não falam aqui. Aqui quando eu falei, é isso aqui que eu estou dizendo. No índice, sabe de onde é que eu peguei esses índices aí para ser oficial? Porque esse foi um complemento que eu trouxe, que na verdade não menciono. Eu peguei junto ao Tribunal de Contas do Estado. Desculpa, vou levar para os vereadores alguma coisa que eu possa mostrar onde que não haja, entende, uma discordância que o Éder, sei lá. Foi a minha ideia complementar com algo oficial. Chama o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que... Então, eu só complementei. Agora, vou acatar a sua sugestão de fazer um relatório mais minucioso.
E quem Entende? sabe, né, De uma maneira para o próximo relatório, Mas, tem que ir se modificando. sim, atualizando, né? Se dá para melhorar, vamos melhorar. Claro. Agora, também os vereadores têm que participar, né? Mas de qualquer fato, assim, até os E nesse números sentido, são- Pedro, eu quero te Eu elogiar. participo, né? Eu Eu, quero participo e estou discutindo aqui. Não. Eu Eu acho quero que a te audiência elogiar, pública tem esse claro. objetivo, é É justamente isso. de discutir, Exatamente. não é? Vereador Pedro, eu quero te elogiar, né, nesse sentido, porque tu nunca faltou uma audiência pública. E eu gosto do Pedro por isso. Já fiz parte de comissão junto, e a gente, né, é importante que se for, principalmente na audiência pública, porque é uma coisa que eu reclamo. A própria audiência do nosso orçamento, todo mundo fala. Se faz uma audiência para o orçamento, aparece aqui 4, 5 pessoas. E aí todo mundo se acha no direito de reclamar, de questionar e tal. Não vão na fonte. E aí, muitas vezes, fiquei muito satisfeito, Éder, com a primeira. Sei que o ano passado foi um ano difícil. E gostei de o que nós falamos fora da audiência, que está se tomando todos os cuidados para não entrar numa chuva que pode vir ali na frente. A gente sabe que os índices hoje do país não são bons, mas que o executivo realmente, junto com a contabilidade, está preocupado com isso. Isso me deixou bem feliz. Me deixou feliz que, apesar do ano passado ser um ano ruim, aplicamos 20,5 na saúde, né? Que é onde nós temos que brigar com a dona Dilma lá para ela mandar mais um dinheirinho aqui para a nossa saúde, né, Pedro? Que os municípios, no fim, pagam um pato. E eu não estou falando mal da Dilma, de qualquer presidente que esteja lá, só estou brincando porque o Pedro está aqui. Mas está provado cada vez mais que os municípios, bem perto, né, Éder, vão se inviabilizar. Sim, da maneira Aplicando do jeito que está sendo aplicado em saúde, reclamação todo dia. E se aplica 20%. E o governo federal entra com o valor ínfimo aí na saúde. Mais algum questionamento? Só para terminar aqui, com relação ao gasto com o pessoal, né? Ano passado, nós tínhamos, o comportamento era o seguinte, o governo havia gastado no primeiro quadrimestre 21 milhões. Hoje é 23, é quase 23. Então, se você fazer o cálculo, levar em consideração que nós estamos no primeiro quadrimestre, então são 3, nós vamos chegar lá no 69, aquilo que está previsto. Né, Éder? Perfeito. Isso se a folha não aumentar daqui para frente, porque não sei se tem alguma, o 13º já deve estar aqui, maio, né? Não está aí no 13º. Nós já antecipamos a primeira parcela, que foi em maio. Foi maio, mas não está aqui. Tá. Mas não está aqui. Então ele vai ter ainda um resíduozinho aí com relação ao 13º que vai pegar cheio daqui para frente. Eu acho ainda que é um grande desafio, assim, manter a folha dentro do limite. Quer dizer, o que o governo fez ano passado, fatalmente teve que demitir em setembro. Isso, a meu juízo, não está excluído, porque assim, as receitas, por mais que ela se comportou melhor esse ano, no primeiro quadrimestre que ano passado, nós sabemos que daqui para frente as receitas caem, né? E, significativamente a folha ela se mantém. Ela não pode crescer. Se crescer, é provável que vá ter o mesmo problema do ano passado, que é justamente aquilo que aconteceu. Teve que demitir porque aí extrapola o índice, né? Eu torço que não precise fazer isso, né? Mas assim, se houver, por exemplo, mais contratações agora, é provável, Éder, que vá dar problema de novo na folha lá pelo mês de setembro. Eu vou colocar assim. Com relação ao ano passado e o incremento da receita, não se podia esperar nada diferente, que o governo também não aumentasse os serviços deles, né, o repasse. O nosso também, de tal forma, foi. A diferencial que teve nos primeiros quadrimestres aí foi o incremento da taxa de lixo, né. Então, eu estou vendo que a receita está se mantendo de uma maneira satisfatória. Tanto é que a folha de maio, agora que fechamos há pouco, mas não me chegou a 50% em relação. Então, em nível de pessoal, a gente estaria bem. O de maio, agora eu não tenho ele aqui. Mas chegou a 50? Não, chegou a 50, 49, esse quebradinho.
É só para... Então, mas o que me preocupa, na verdade, não é com relação à expectativa nossa, é com relação ao produto e serviço que vai gerar com isso, com relação ao IPI, que a gente até comentou sobre isso, com relação a outros serviços, ICMS, enfim. Isso já está trazendo alguma dificuldade para nós, assim, nas nossas projeções. Tendo em vista também outro caso, que a crise se apresenta, não é só lá fora, nós tínhamos uma projeção de ingresso no parcelamento IPTU de torno de 1 milhão e 200 mês, por parcela, 1.300, chegaria a 1.400, normal. Esse mês, que é um mês que contempla uma das parcelas, entrou R$ 926 mil, desculpa. Então aí já houve uma queda no município. Aí nós vamos ter que desconsiderar em torno de 400, 500 mil mês. E a tendência é justamente o que o senhor falou. Isso em dados já... Estamos reportando aqui já em dados, considerando dados nacionais, onde o próprio juro subiu e assim por fim, né? Há alguma crise no setor automobilístico, né? Moveleiro. Então está aí. Mas nós vamos trabalhar para reverter esse caso. Ô Éder, mas o ano passado o que mais comprometeu o governo não foi uma questão de previsão, que não contava com aquele percentual, grande percentual de inadimplência que ocorreu no ano passado? A crise que tu fala? Não, da inadimplência, que o governo fez uma previsão, né, baseado e inspirado pelos anos anteriores. Sim. Né, e de forma inusitada, o ano que passou, pelo menos é o que se ouviu, houve um percentual de inadimplentes, né, como nunca houve na história de Capão da Canoa. E isso comprometeu uma projeção que o governo tinha feito. Esse não foi o fator que mais implicou e comprometeu o governo no ano passado, que implicou para que se tivesse esse problema com o índice, na folha de pagamento? Eu vou falar por minha pessoa, como técnico, né, não pela administração. Acho que nós tivemos algum problema, sim, nesse sentido, e outro problema que nós enfrentamos foi o gerencial. E na questão da inadimplência esse ano, como é que está? Nós estamos avaliando ainda com relação à primeira parcela, não tenho aqui os dados, mas em relação à arrecadação aumentou em torno de 5 milhões o ano passado. Então, manteve-se os mesmos que pagou, vamos dizer, o mesmo que pagou o ano passado, pagou esse ano. O que está havendo, né, com relação aos parcelamentos, que a gente está trabalhando também com a dívida ativa, também reduziu o pagamento, então a administração está preocupada com isso. No IPTU que poderia ter. 22 milhões foi arrecadado em 2013, 19 em 2012. Então, assim, não houve esse comportamento. Não houve queda. Porque o pessoal não pagou, não. A dívida ativa tem aqui também, mas parece que passei os olhos aqui na dívida ativa. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido para ajudar. Mas assim, também a dívida ativa está aqui. É os mesmos que pagam. Comportamento da dívida ativa. Você recebeu em 2012 5 milhões, em 2013 6 milhões. Não houve mudança assim. Tanto que a receita, a previsão, ela quase chegou, ela não chegou naquilo que foi previsto, porque na verdade foi previsto um pouquinho mais. Eu acho que lá em 2012 foi feita uma previsão com um crescimento assim na receita um pouco mais do que era, mas assim, queda mesmo de arrecadação, se tu pegar a comparação, não. Ó. Foi arrecadado 100 milhões em 2012 e 111 em 2013. Então, se tu pegar o índice, vamos dizer que foi corrigido aí em torno de 6, 7, ele até cresceu um pouco mais. Não houve, Pedro? Mais algum questionamento? Não havendo mais quem queira fazer questionamentos ao contabilista Éder Costa Borba, encerro a presente audiência pública e peço para os senhores assinarem no final da sessão agora a ata que está sendo elaborada pela Ellen. Nós fizemos agora 2013, agora vamos passar para 2014, né? A 2014. Não são duas?
Então está encerrada a 2013 e em seguida reabriremos a 2014.